Vamos falar agora sobre aprendizado de máquina. O trabalho da turma de Ciência da Computação da disciplina de Sistemas Distribuídos. A equipe é composta por Mário Rafael e Pedro Grave. Vamos abordar alguns temas que seguem aí no sumário. Vamos dar uma leve introdução sobre o assunto, uma definição, origem do conhecimento, aprendizado de máquina, contextualizando com inteligência artificial, aprendizado de máquina, vamos falar de redes neurais, paradigmas de aprendizagem, tudo que tem relacionado ao mesmo e referências bibliográficas. Vamos fazer agora uma introdução sobre o assunto. Falando de um modo básico, o aprendizado de máquina, que é conhecido como em inglês como Machine Learning, nada mais é que uma sub-área da inteligência artificial, a qual é dedicada ao desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitem ao computador a aprender e aperfeiçoar seu desempenho em alguma tarefa. Qualquer mudança no sistema que melhora seu desempenho ou outra mesma relação é um aprendizado de máquina. Se pararmos para analisar, pesquisamos e vimos que, segundo o Copy, em 2010, o aprendizado está diretamente ligado com a inteligência, pois realmente, se um sistema é capaz de aprender a exercer determinada tarefa, merece então ser chamado de inteligente. Vamos falar um pouco sobre a definição. O aprendizado de máquina tem como um dos seus principais objetivos o estudo e a compreensão dos processos de aprendizagem, bem como o desenvolvimento de algoritmos que suportem esses processos para aplicações de artefatos. Vamos falar agora sobre um pouco da história, a origem do conhecimento. Ivan Pavlov é um protagonista de uma experiência revolucionária que aconteceu há 100 anos e mudou a forma de como o ser humano enxerga a si mesmo. Ele, que era um célebre médico no início do século XX, treinou cachorros para que eles ficassem com a boca sem que houvesse nenhuma comida por perto. A coisa funcionava assim: toda vez que os bichos eram alimentados, o médico tocava a sineta. Com o tempo, os cães começaram a associar as badaladas à comida e chegavam a babar famintos só de ouvir o sino, mesmo que o prato deles estivesse vazio. Muitos podem lembrar que já ensinaram truques parecidos para seus cãezinhos, mas a experiência de Pavlov tinha um propósito bem mais nobre do que o disciplinar de um melhor amigo do homem. A ideia do russo era propor uma novidade científica, os reflexos condicionais. Cientistas da Universidade de Kiel, na Alemanha, construíram uma versão eletrônica do cão de Pavlov, essencialmente um circuito que aprende pela experiência. Esse experimento está para a computação, assim como o experimento de Pavlov está para o comportamento humano, ou Newton e a maçã estão para a física. Ocorre que as informações digitais e as informações biológicas são processadas seguindo princípios fundamentais diferentes. É por isso que é tão difícil ensinar as coisas aos computadores e aos robôs. Eles simplesmente não aprendem pela experiência. Isso força os humanos a escreverem programas exaustivamente extensos, que devem prever cada situação que o equipamento irá encontrar, em detalhes, dizendo como ele deverá agir em resposta a cada uma daquelas situações. Quando alguma coisa sai fora do script, o programa trava ou é encerrado abruptamente. Assim, estamos longe de podermos falar sobre processos cognitivos de um computador ou um robô. A replicação do cão de Pavlov em escala eletrônica pode mudar tudo. Isso ao abrir pela primeira vez a possibilidade de se projetar circuitos eletrônicos que imitem o aprendizado animal. Aprendizado de máquina e inteligência artificial. Não dá para falar de aprendizado de máquina sem falar na inteligência artificial, que tem estado cada vez mais presente em nossas vidas. E ela está em todos os lugares, como por exemplo na automação dos carros e das indústrias, nos computadores, na medicina. Nesse campo de inteligência artificial e aprendizado de máquina existem dois tipos de raciocínio, são o dedutivo e o indutivo, que é o que extrai as regras e padrões de grandes conjuntos de dados e que é o que o aprendizado de máquina usa.
Vamos falar agora sobre as redes neurais. Redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no cérebro humano, que são capazes de realizar aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. Redes neurais artificiais geralmente são apresentadas como um sistema de neurônios interconectados que podem computar valores de entrada. Assim como os outros métodos de aprendizagem de máquina, sistemas que aprendem a partir dos dois lados, redes neurais têm sido utilizadas para resolver uma grande variedade de tarefas que são difíceis de resolver utilizando programação baseada em regras comuns, incluindo visão computacional e reconhecimento de voz. As propriedades mais importantes da rede neural é a habilidade de aprender no seu ambiente e com isso melhorar seu desempenho. Isso é feito através de um processo interativo de ajustes aplicados aos seus pesos ou o treino. A aprendizagem ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas. Denomina-se algoritmo de aprendizagem um conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizagem. Outro fator importante é a maneira pela qual uma rede neural se relaciona com o ambiente. Neste contexto existem os seguintes paradigmas que vamos falar a seguir. Vamos falar agora sobre o paradigma de aprendizagem. Temos 3 paradigmas de aprendizagem, que são aprendizado supervisionado, aprendizagem não supervisionado e aprendizado por esforço. Vamos no primeiro. Aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado, o objetivo é induzir conceitos a partir de exemplos que estão pré-classificados, ou seja, exemplos que estão rotulados com uma classe conhecida. Se as classes possuem valores discretos, o problema é categorizado como classificação. Caso as classes possuam valores contínuos, o problema é categorizado como regressão. Segundo BIOS 1996, o aprendizado supervisionado é utilizado quando, em um banco de dados, se tem tanto as perguntas como as respostas, usado para a realização de treinamento de redes neurais na obtenção de classificação, funções da aproximação ou modelagem e previsões baseadas no tempo. Vamos falar agora sobre aprendizado não supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, existe uma incerteza sobre a saída esperada. Desta forma, é necessário utilizar os métodos probabilísticos para simular a experiência não vivida. Para realizar tais procedimentos, é amplamente difundida a utilização da aprendizagem Bayesian e redes Bayesianas. Aprendizagem por reforço. É baseada em dados de um ambiente completamente observável. Sua meta é aprender quanto a política é boa, ou seja, descobrir a sua utilidade. Para que seja possível realizar tais tarefas, o agente realiza uma série de testes no seu ambiente. Em cada etapa, ele aprende o próximo passo. Somente o estado inicial e final são conhecidos, o que caracteriza o sistema de recompensa, pois somente quando a informação passada para o estado for diferente da anterior, ele concluirá o aprendizado. Clusterização. A clusterização de dados é uma técnica de mineração de dados multivariados, que, através de métodos numéricos e a partir somente das informações das variáveis de cada caso, tem por objetivo agrupar automaticamente, por aprendizado não supervisionado, os N casos da base de dados em K grupos, geralmente disjuntos, denominado clusters ou agrupamentos. A ideia básica é que elementos que compõem o mesmo cluster devem apresentar alta similaridade, mas devem ser muito dissimilares de objetos de outros clusters. Em outras palavras, toda clusterização é feita com o objetivo de maximizar a homogeneidade dentro de cada cluster e maximizar a heterogeneidade entre clusters. A área de clusterização tem desenvolvimento vigoroso e a popularização do uso e desenvolvimento de métodos de clusterização ocorrem devido à grande quantidade de dados coletados nas diversas áreas do conhecimento.